Ou o Lula é uma das pessoas mais sortudas que eu já vi, ou ele tem um nível de estratégia que é incomparável com qualquer outra figura da política brasileira. Justamente no momento em que o nome do filho dele aparece em toda a imprensa brasileira, vinculado a receber dinheiro do careca do INSS, 25 milhões, depois mesadas de 300 mil reais, que eram pagas através de uma socialite amicíssima do Lula, uma herdeira lá, e aí ele tá fugindo do Brasil, vai pra Espanha com medo... Justamente quando está acontecendo tudo isso, explode o caso do Banco Master, que tem os nomes lá do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Por isso que eu acho que é o Lula que está por trás disso, tá? Porque essa foi a melhor cortina de fumaça que eu já vi. Só que não adianta. O Lula tem uma família muito grande. Não é só o filho dele e o irmão dele que está envolvido em esquemas. Não podemos esquecer, e afinal de contas, hoje teve mais uma ação da Polícia Federal, só que dessa vez foi contra a nora e o outro filho do Lula. Gente, isso tem que fazer. Um dia isso tem que virar um filme. Há um tempo atrás, você se lembra, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa da nora do Lula, desviando dinheiro do Ministério da Educação. E aí, quando a Polícia Federal chega lá para fazer a busca e apreensão, quem que eles dão de cara? Eles dão de cara com o outro filho do Lula. Não é o Lulinha, é um outro filho do Lula, que também várias vezes foi envolvido em escândalos aí. O cara vai abrir a porta às 6 horas da manhã, tá? A Polícia Federal. O que foi? Não, a gente veio aqui para investigar o caso da sua esposa, porque ela não é ex-nora, tá? Se ele tava dormindo lá, não é ex-nora. Tudo bem. Ex-nora do Lula, alvo da PF, visitou o gabinete de ministro da Educação. A mulher fazia parte, de acordo com a Polícia Federal, faz parte de um esquema de roubar, superfaturar produtos de autistas, né, que são vendidos para crianças autistas, e ela ganhou milhões e milhões de reais em cima disso, usando a entrada que ela tinha por ser nora do filho do presidente. Por que eu tô voltando a esse assunto específico hoje? Por causa disso aqui, ó. PF avança em investigação por fraude em licitações que envolve empresária ligada à ex-nora de Lula. E aí hoje teve mais uma ação. Cadê? Ó? Hoje teve mais uma ação. Hoje teve mais buscas e apreensões envolvendo o nome da nora do Lula e do filho dele. PF avança na terceira fase do Coffee Break, que investiga ex-nora de Lula por fraude em licitação. Eu acho interessante quando a imprensa usa ex-nora, mas lembrando, a Polícia Federal foi lá às 6 horas da manhã, quem abriu a porta foi o filho do Lula. Engraçado, né? Investigação apura fraude em materiais didáticos em prefeituras no interior de São Paulo. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quinta-feira a terceira fase da Operação Coffee Break, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre suposta fraudes em processo de licitação pública envolvendo materiais didáticos em prefeituras do interior paulista. Em novembro, Carla Ariane Trindade, ex-mulher de Marcos Cláudio Lula da Silva, enteado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi alvo da PF por suspeita de receber propinas de empresário André Gonçalves Mariano, apontado como pivô do esquema. Obviamente, a Carla nega as acusações. Bom, nós estamos diante de um cenário onde nós temos 3 familiares do Lula, que é o irmão, que está lá no INSS, né, um dos diretores, donos lá dos sindicatos que roubou os velhinhos, o filho Lulinha, que recebia 300 mil por mês do cara, que é o epicentro de todo o esquema de roubo dos velhinhos, e nós temos agora a nora e o filho do Lula, que são 4, né, que estão envolvidos no esquema de superfaturamento de material didático para autista, para crianças com necessidades especiais, no Ministério da Educação. Bicho, ele rouba de velhinho, o cara rouba de pessoas com autismo, é uma coisa impressionante, né? Eu nunca vi uma família tão criminosa assim na minha vida. Mas qual que é a sorte do Lula? Volto a dizer. Essa operação de hoje e de novembro, elas foram meio que ofuscadas, né? Não foram tão mencionadas na imprensa. Por quê? Por causa do escândalo do Banco Master. Na minha opinião, Lula está sendo a pessoa responsável por vazar as informações sobre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, porque isso cria um escândalo tão maior que esses outros, podemos dizer, escândalozinhos, acabam sendo negligenciados pela imprensa brasileira, não são falados, não vêm à tona. Então, vamos compartilhar o vídeo, vamos lembrar a população. Até agora já são 4 membros da família do Lula que neste momento estão envolvidos em esquema de corrupção. Um deles, que é o filho Lulinha, deveria estar pelo menos com tornozeleira. O que nós temos até agora, tem uma coisa que saiu, que é rapidinho aqui, ó. Isso aqui eu preciso te falar. Ó, olha. Vocês viram isso aqui, ó? Uma casa luxuosa em Brasília virou QG dos negócios do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, também conhecido como Lulinha. O imóvel fica na QL 26 do Lago Sul, região de luxo da capital,
e já foi usada pelo presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Com vista privilegiada para a Ponte JK e o Lago Paranoá, a casa agora é alugada pela amiga de Lulinha, a lobista Roberta Luquessinger. Essa Roberta é a que recebia os 300 mil do Careca, de acordo com as acusações, e passava para o filho do Lula. Essa mulher é aquela mulher da conversa, falando para sumir com o celular, para deletar, para dar um sumiço nas conversas, que tem que passar o dinheiro pro filho do rapaz. É essa mulher. E aí, o filho do Lula vem pro Brasil, olha que curioso, e fica na casa dela. Tudo normal, tudo tranquilo. Nós avisamos em 2022, se o PT voltasse ao poder, o Brasil ia voltar a ser o epicentro de escândalos de corrupção. Dito e feito. De todas as ditaduras que existem no mundo hoje, tem uma que se destaca como sendo a mais perversa. É um país que foi sequestrado por um grupo terrorista e passou a financiar outros grupos terroristas ao redor do mundo. Eu me refiro ao Irã. Se você acha que a situação da Venezuela era ruim, a situação do Irã é infinitamente vezes pior. É um país dominado por um grupo terrorista fundamentalista islâmico que deu um golpe em 1979, jogam homossexuais de prédios, torturam mulheres, matam famílias inteiras, executam em praça pública quem discorda dessa ditadura e fazem isso em plena luz do dia. Como se não fosse o bastante, financiam Hamas, financiam Hezbollah, Jihad Islâmica e terroristas no mundo inteiro. Não existe nenhum país do mundo que se equipara à perversidade. O quão diabólico é o Irã. Bom, recentemente a população do Irã, depois de décadas sendo oprimida, perseguida e assassinada, decidiu ir para as ruas, lutar pela sua liberdade. E virou notícia internacional. O que a ditadura do Irã começou a fazer? Começou a matar essas pessoas. Os números mais modestos falam em cerca de 2.000 pessoas, mas a verdade é que os números podem passar da casa dos 10 mil. Eles estão executando pessoas nas ruas, que estão indo para as ruas pedir por liberdade. Para você entender como era o Irã antes, eu até separei um site aqui que eu achei interessante, que é esse aqui. Ó. No Irã, antes desse golpe, as mulheres podiam ir para as faculdades, as mulheres podiam trabalhar, elas tinham liberdade, elas podiam se vestir da forma que elas quisessem, elas podiam ser livres. As pessoas eram livres. Aqui você vê isso aqui é o Irã. Você olha para uma imagem dessa, você não consegue diferenciar o Irã de qualquer outro país ocidental livre onde as mulheres são respeitadas. É ou não é? Só que, depois da Revolução, ou melhor dizendo, depois, isso aqui é o Irã também, antes de 1979, depois que veio a Revolução, que eles falam, a situação das mulheres virou isso daqui. Elas são apedrejadas nas ruas, elas não podem mostrar os seus rostos, elas não podem mais estudar, elas não podem trabalhar, elas não podem ter propriedade no nome delas. Elas se tornaram prisioneiras no seu próprio país. Bom, a população se cansou e está indo para as ruas agora. Lá, eles matam quem vão para as ruas. E de que lado o Brasil está? Você já sabe, né? Se eu estou gravando esse vídeo é porque você já imagina. Bom, essa imagem que circulou muito aqui no Brasil foi quando aqui o nosso querido vice-presidente, como você pode ver ele aqui, ó, Geraldo Alckmin, foi enviado por Lula para participar do teatro terrorista no Irã, que é a simulação da eleição, da posse do presidente, entre aspas, do Irã. E por que essa imagem ficou tão marcada e circulou tanto nas redes sociais? Bom, você está vendo essas pessoas aqui ao lado do Geraldo Alckmin? São líderes de grupos terroristas. Inclusive esse aqui que está do lado de cá, que não dá para você ver. Mas aqui nós temos líder do Hamas, foi executado. Hezbollah, Houthi, Jihad Islâmica. E aqui está do lado deles o nosso querido Geraldo Alckmin. Bom, Estados Unidos disse que vai interferir. Assim como ele interferiu na Venezuela para libertar a Venezuela, ele está disposto a interferir para libertar o Irã também. Engraçado, né? Donald Trump, o terrorista malvadão, está sendo o único cara no mundo hoje que está disponibilizando todo o seu poder para libertar países. Curioso isso, muito curioso. Bom, continuando, o Lula soltou uma nota quando o Donald Trump bombardeou aquelas usinas nucleares do Irã, que eram usadas para fabricar bombas nucleares que possivelmente seriam dadas para grupos terroristas. Qual foi a reação do Lula? Vamos ver a reação do Lula? Governo brasileiro expressa aqui, ó. Governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares em violação da soberania do Irã.
Uma ditadura que mata seu povo é uma soberania. Isso aqui, para mim, diz muito sobre o que é o Lula e o que ele pensa desses países. E do direito internacional, qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas de Agências Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça, blá, 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 blá. Bom, qual que é a reação do Itamaraty e do Lula em relação às pessoas que estão sendo executadas nas ruas, que podem ter passado mais de 10 mil? O governo brasileiro solta uma notinha. O governo brasileiro acompanha com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem desde o dia 28 de dezembro em diversas localidades do Irã. O Brasil lamenta as mortes, transmite as condolências às famílias afetadas. Lamenta as mortes, não condena. Ele não condena o fato de um grupo terrorista que sequestrou um país e está executando pessoas que lutam por liberdade. Ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro do seu país. Como que eles vão decidir de maneira soberana se a população, quando vai para as ruas, é exterminada? Então, esses detalhes que a gente presta atenção no governo Lula, eles são muito interessantes para mostrar de que lado que esse pessoal está da esquerda. Quando foi aquela guerra Irã e o grupo terrorista do Hamas, a esquerda ia para as ruas todos os dias para defender os terroristas. Agora que nós temos terroristas matando pessoas inocentes, como elas não são cristãs, como elas não são... Tem que matar. Esse povo está lutando contra quem? Contra o nosso grupo terrorista favorito. O Irã é parceiro do Lula no BRICS. Irã, China, Índia. Aí o Lula vai lá e convida o Irã para fazer parte do BRICS, uma nação dominada por um grupo terrorista. E o Trump decidiu que países que mantiverem relações com o Irã vão sofrer 25% de tarifas. Quais são esses países? China, Rússia e Brasil. Então agora nós estamos numa situação, mais uma vez, diante dessa história, né? Da história mundial acontecendo diante dos nossos olhos. O Lula ficando sempre do lado de quem não presta. É sempre do lado de quem não presta. Faz notinha lamentando a morte de pessoas inocentes que estão sendo executadas nas ruas. Sabe, na minha opinião, a intenção da esquerda é um dia poder fazer isso no Brasil. Pelo comportamento, pelas notas, pela forma que ele se aproxima desses países, a intenção, aparentemente, é que um dia ele possa fazer a mesma coisa. Colocar a Guarda Nacional Bolivariana criada por ele para executar manifestantes nas ruas. Esse é o verdadeiro desejo da esquerda. Então, mais uma vez, o Brasil ficando do lado errado da história, como sempre, ficou do lado errado na história da Venezuela e está do lado errado agora na situação que está acontecendo no Irã. E mais uma vez vai ter que ser Trump interferindo. Olha que loucura que a gente chegou. Trump interferindo para libertar um país que, desde 1980, é uma ditadura terrorista. E a população, cara, eu tô chocado, porque o povo sabe que eles vão para as ruas para morrer, assim. Eles não tem proteção. O exército do governo, dos terroristas lá, eles estão atirando com munição letal contra os manifestantes nas ruas. E mesmo assim, eles decidem ir para as ruas. Que lição que eles estão dando pra gente? Vai chegar um momento, esse ano, que a gente vai chamar a população do Brasil para as ruas. Que a população do Brasil vai ser convocada aí para as ruas novamente. Eu vou lembrar desse pessoal do Irã. Eles assim, não têm a mínima esperança de dar certo. Eles foram para as ruas, estão morrendo e estão há 14 dias indo para as ruas todos os dias. Imagine você ver seus familiares mortos e mesmo assim no dia seguinte você vai lá, acorda, coloca a roupa e vai para a rua novamente. Assim, é impressionante a força de vontade. Será que a gente vai ter que deixar o Brasil chegar nesse ponto? Não dá, pessoal. Esse ano a gente tem que ir para as ruas novamente, tem que eleger o Flávio, tem que fazer a maioria no Senado. Toda a frustração, todo o desânimo, vamos deixar para 2025 para trás. Esse ano a gente tem que arregaçar as mangas novamente.